Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje teremos nossa primeira parte 2. Parte 2 do tema As piores decisões de carreira na Fórmula 1. Na parte 1 eu falei de 10 pilotos que tiveram decisões de carreira bem duvidosas e hoje falaremos de mais 8. Só que antes eu vou falar de alguns critérios que eu mudei em relação à parte 1. Vou considerar também transferências que quase aconteceram, porque senão teríamos poucas no vídeo de hoje. Então casos, por exemplo, de um piloto que recusou uma boa equipe e ficou numa pior, vão estar nessa lista. E casos como de Emerson Fittipaldi em 76 e de Nelson Piquet em 88, que eu deixei de lado na parte 1, estarão aqui. Ao todo, como eu falei antes, serão 8 pilotos e 8 transferências que eu falarei aqui. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Começamos aqui com uma desconhecida, que para muitos o próprio piloto pode ser desconhecido. Se trata de Dan Gurney, bom piloto dos anos 60, que é mais conhecido por ter sido o primeiro piloto a usar o capacete totalmente coberto da Bell em 1968. E ele também era um piloto de extremo azar para tomar decisões em sua carreira. Em 1960 ele saiu da Ferrari para a BRM, e em 61 a Ferrari foi campeã. Em 61 ele saiu da BRM, e no ano seguinte a BRM foi campeã. Aí chegamos no ponto principal, a saída dele da Brabham em 66 para criar a equipe All American Racers ou somente Eagle. Gurney ficou 3 anos na Brabham de 63 a 65 e saiu para fundar a sua equipe estadunidense. E adivinha quem seria a campeã de 66? Isso mesmo, a Brabham. Eu tenho azar no jogo, azar na sorte, azar no azar. Com direito a Jack Brabham desconsiderando sua aposentadoria para seguir pilotando os carros da própria equipe, onde foi campeão em 66. E para piorar, em 67, Denny Hamlin foi campeão também de Brabham. Que timing terrível, cara, que timing. Gurney venceu 4 corridas da Fórmula 1, 2 pela Brabham e se aposentou após 1970. Mas ele é um cara que, digamos, não tinha lá muita sorte. Emerson Fittipaldi, um dos grandes nomes brasileiros da Fórmula 1, o pioneiro, o primeiro bicampeão, mas poderia ter sido muito mais. Nos anos 70, Emerson teve uma ascensão meteórica. Foi campeão em 72 e 74 por Lotus e McLaren, sendo o mais jovem na época a conquistar tal feito. Fora que foi vice em 73 e 75, ou seja, em 4 anos ou ele foi campeão ou ele foi vice. Era um dos melhores, se não melhor piloto da Fórmula 1 na época. Até que em 1976 ele se junta ao seu irmão Wilson na primeira equipe independente brasileira da Fórmula 1, a escuderia Fittipaldi, aqui popularmente conhecida como Copersucar. Por lá, Emerson praticamente jogou suas aspirações a títulos e vitórias fora. Apesar de resultados históricos, como 2 pódios de Emerson pela equipe, o bicampeão não conseguiu ir além de um 10º lugar no campeonato. Os pódios, a própria existência da equipe foram históricos para o Brasil, mas para a carreira de Fittipaldi, esportivamente falando, não foi muito legal. Ele que se aposentou em 1980. Quem gostou disso foi James Hunt, que herdou essa vaga de Fittipaldi na McLaren e foi o campeão de 1976. Quem sabe não poderia ter sido o Emerson o campeão nesse ano. Acho que é consenso aqui que os maiores nomes dos anos 70 foram Jack Stewart, Emerson Fittipaldi e Niki Lauda. Um se aposentou após 73, outro foi para a Copersucar no auge e outro foi para a Brabham no auge, que foi Niki Lauda. Lauda conquistou o bicampeonato em 77 com extrema facilidade, com 2 provas de antecedência. Porém, ele estava tendo problemas nos bastidores. It's a Ferrari! It's a box. Antes mesmo da corrida do título nos Estados Unidos, ele já havia assinado com a Brabham para 78, o que deixou a Ferrari pistola. Eu tô brabo, mano. E a relação Lauda e Ferrari, que não estava boa, com o austríaco descontente com o tratamento da equipe, explodiu de vez, com direito a Ferrari deixando Lauda de fora das 2 últimas corridas, com ele já campeão. Niki Lauda após isso disputaria apenas 2 temporadas pela Brabham, onde se decepcionou. O carro quebrava demais, ao todo foram 20 abandonos em 2 anos, somente 2 vitórias conquistadas, ele ainda terminou com um amargo 14º lugar no campeonato de 79, e após isso se aposentou pela primeira vez. De bicampeão na Ferrari para dor e sofrimento na Brabham. Ferrari inclusive que seria tricampeã de construtores em 79, 82 e 83. Lauda retornaria à Fórmula 1 em 82 pela McLaren, onde levaria o tri em 84 e se aposentaria em 85. Pelo menos encerrou a sua carreira se redimindo dos problemas na Brabham.
Aqui é só o bonde dos azarados e dessa vez temos Derek Warwick na lista. Warwick foi um cara que teve um começo de carreira promissor, que chamou a atenção de equipes grandes, mas ele sofreu com algumas paradas, como o veto de Senna na Lotus em 86 e a decisão que eu vou falar agora. Em 84, Derek Warwick chegou na equipe Renault, onde conquistou 4 pódios e foi 7º no campeonato. E nisso chegou uma proposta da Williams para 1985, Williams que estava no início de sua parceria com a Honda. E o que o Warwick fez? Ele recusou a proposta, porque a Renault era uma aposta mais segura. Burro, burro, burro. Em 84 a Renault era melhor que a Williams, então a decisão era até plausível, mas estamos aqui para julgar os outros. A Williams então contratou um tal de Nigel Mansell para seu lugar, e a equipe seria a mais forte do grid em 86 e 87, além de muito competitiva em 85. Enquanto a nossa querida Renault encerraria as atividades de sua equipe após 85. A vida é muito engraçada, é irônica. Ou seja, o Warwick no fim das contas ficou sem contrato no início da temporada de 1986. Uma decisão que parecia coerente em 84 se mostrou muito errada. Vamos ser sinceros aqui. Financeiramente essa escolha do Piquet foi uma maravilha, mas esportivamente foi uma decisão terrível. Em 87, antes mesmo do tricampeonato conquistado, Nelson Piquet recebeu uma proposta de muita grana da Lotus para 88. E ele, que não tinha lá uma boa relação com a Williams, foi para a Lotus sem pestanejar. Aí eu gosto de dinheiro. Na pista, Piquet, que se dizia meio segundo mais lento por conta de uma batida em Imola no ano anterior, conquistou apenas 3 pódios em 88 e nenhum em 89, com o carro bem aquém da Lotus. Após encher o de dinheiro mesmo com resultados medianos, Nelson Piquet foi para a Benetton em 90. Essa sim foi uma boa decisão, lá ele foi 3º em 90 e conquistou 3 vitórias pela equipe antes de se aposentar. Como dito antes, financeiramente a saída para a Lotus foi uma delícia, mas esportivamente não. Essa daqui é parecida com o caso do Warwick, que envolve até questão moral, porque na época não parecia uma decisão tão errada assim, mas no fim Senna perdeu uma baita de uma oportunidade. Em meio à temporada de 1991, antes do GP da Bélgica, Ayrton Senna recebeu uma proposta de Frank Williams para assinar com a equipe em 92. E eu nem preciso dizer o que foi a Williams em 92. Senna recusou, principalmente por conta de sua ligação, de sua lealdade que ele tinha com a Honda, e então renovou com a McLaren. E ainda por cima se sagrou tri em 91. Na questão da moral, da lealdade, foi uma decisão bem pensada e tal. O problema é que na pista não foi bem assim. A Williams simplesmente varreria 92 com um carro de outro planeta, como era conhecido. E Nigel Mansell foi o campeão com tranquilidade, enquanto o Senna sofria para terminar à frente de Berger, o seu companheiro, e terminou inclusive atrás de Schumacher e de Benetton. Após esse ano conturbado, o Senna queria ir para a Williams em 93, mas foi vetado por Alain Prost. Então ele só iria para a equipe de Grove em 94, aí já num timing bem ruim. Agora imaginem o estrago que seria se o Senna tivesse escolhido a Williams ao invés da McLaren em 92. Só imaginem. Rubinho é outro que ficou no quase em várias transferências. Quase foi para a Williams em 94, quase foi para a Benetton em 96, quase foi para a McLaren em mais de uma oportunidade, incluindo essa que eu vou falar agora. Em 2009, Rubinho, que estava em baixa, assim como Jenson Button, ressurgiu na Brown GP, equipe meteórica que papou os 2 títulos daquele ano. E nisso, nosso Rubito recuperou a sua moral na Fórmula 1, tipo, pô, agora ele tá competitivo, não é só mais um piloto bom e uma equipe ruim. Então outras equipes buscaram seus serviços para 2010 e uma delas foi a Williams, da qual Rubinho assinou após o GP da Itália para correr com a equipe na próxima temporada. O problema é, a McLaren fez uma proposta para ele um mês depois. Ih, rapaz. Rubinho então tinha 2 escolhas naquele momento. Ou ele recusava a McLaren e seguiria com seu contrato com a Williams, ou assinava com a McLaren e arrumava um jeito de cancelar o contrato com a Williams. No fim das contas, por respeito à Williams, apesar da grande vontade de ir para a McLaren, Rubinho se manteve leal ao contrato assinado anteriormente. E assim, enquanto a McLaren lutava pelo título em 2010, Rubinho sofria com a Williams de motores Cosworth. Vocês acharam que eu não ia falar dela, né? Vocês acharam, né? Acharam errado. Achou errado, otário? Ah, e se o Rubinho tivesse esperado mais um mesinho, imagina o que aconteceria. Beleza, o Maldonado nessa lista é um absurdo, né? Até porque o nível dele comparado com os outros é bizarro. Apesar de rápido em seus melhores momentos. Mas é que o timing dele aqui foi o pior possível. Em 2012, Maldonado, apesar de uma temporada inconsistente, foi rápido e venceu o GP da Espanha.
apesar de pontuar menos vezes que o Bruno Senna. Mas no ano seguinte, em 2013, Maldonado conquistou apenas 1 ponto. Então estava com a paciência esgotada com a Williams. Criticava o carro, criticava a competência da equipe, ficava o tempo todo ameaçando que queria sair da equipe e levar o dinheiro da Venezuela junto. Até que após tanto criticar, tanto cobrar, ele foi para a Lotus, que fez o bom 2013. Mas quem já assistiu o vídeo do contrato do Kimi com a Lotus aqui no canal, que está aqui no card inclusive, sabe que a Lotus em 2013 estava vivendo a fase Lotus da Gama. Vascaínos me perdoem. Tava faltando dinheiro, os salários estavam atrasados e isso afetaria o carro de 2014. E quando o Maldonado chegou na Lotus, ele se deparou com uma carroça feia ainda por cima, com um bico assimétrico estranho que mais atrapalhou do que ajudou. Enquanto a Williams, a sua ex-equipe, foi simplesmente a terceira melhor equipe de 2014. Ele criticou e no fim era a Williams que estava indo no melhor caminho. Não a longo prazo, mas para 2014. Então, que decisão, hein, Maldonado? E bem, essa foi então a parte 2 das piores decisões de carreira da Fórmula 1. Se faltou alguma aqui nessa lista, coloque aqui nos comentários, mesmo eu não planejando fazer uma parte 3, mas é legal a interação de vocês. E bem, é isso. Tamo junto. Então é isso, galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo aí com a rapaziada. Vai espalhando, pô, vai espalhando. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1, e também entre no nosso servidor no Discord, os links estão aonde? Na descrição. E mande sugestões aqui nos comentários, podem mandar à vontade aqui, ó, espaço aberto para sugestões. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!